E agora a gente conta que a Sabesp informou que as tarifas em São Paulo vão ter um reajuste de 6,5% a partir de janeiro do ano que vem. A gente vai repercutir justamente esse assunto. Eu converso agora com Natália Rezende, secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo. Muito bem-vinda, secretária. Obrigada por conversar com a gente aqui no Money e uma boa noite para você. Boa noite, é um prazer imenso. A gente agradece muito o espaço, a oportunidade. Para a gente é sempre uma felicidade conversar com vocês. Então, obrigada pelo convite. A gente que agradece pela presença, secretária. Eu queria muito entender, antes de mais nada, os detalhes sobre esse aumento, esse reajuste, que a gente sabe que repercutiram bastante. E eu queria entender até uma explicação, porque a explicação, na verdade, que a Sabesp está dando e informando é relacionada à inflação, né? Poderia explicar para a gente um pouco sobre esse cenário? Com certeza. E aí, a primeira coisa que é importante a gente falar, não teve aumento real, tá? Então, o que que foi aplicado? Apenas IPCA, apenas uma recomposição da inflação. E aí, contando desde o início do contrato, que foi julho do ano passado, para a gente conseguir colocar só a inflação e outro ponto importante da gente falar aqui com um aumento expressivo de investimentos. Então, a gente fechou no dia 1º de dezembro, conforme o cronograma do contrato, o primeiro ciclo, o primeiro período avaliativo regulatório da Sabesp depois da privatização. E aí, o que que a gente observou? A gente observou um aumento de 151% em relação à época pré-privatização, 15 bilhões de reais que a gente verificou, mas sem aumento real da tarifa, apenas com a recomposição do IPCA da inflação. Como que isso é possível, né? Às vezes as pessoas perguntam para a gente, porque quando a gente fez a privatização, isso a gente fez muito benchmark, a gente analisou tudo que deu certo, deu errado fora do Brasil, aqui no Brasil também, e aí a gente criou, primeira coisa, um fundo de apoio à universalização em que parte da venda das ações a gente colocou nesse fundo e todo o lucro do Estado, que permanece com 18%, ainda é o maior acionista, né? Então, todo o lucro, dividendos, vai para esse fundo. Para quê? Exatamente para voltar para as pessoas. Exatamente para a gente conseguir agora não ter aumento real, ter apenas uma recomposição da inflação. Outra coisa também, só aproveitando aqui a Claro. oportunidade, que a gente alterou e que foi muito importante para a gente ter esses resultados. Antes, como é que acontecia em relação a essa questão tarifária? Colocava-se na tarifa primeiro e depois a Sabesp fazia o investimento, ou não. Como é que está funcionando agora? E a gente mudou, é o chamado backward looking que a gente fala na regulação. Primeiro, a Sabesp tem que fazer. Então, ela tem que fazer um investimento para depois. Aí tem verificador independente, tem agência reguladora, verificado o investimento, aí sim vai para a tarifa. Isso gera um alinhamento de investimento muito grande, um alinhamento de incentivos que a gente fala. E aí, por conta disso, por conta de todo esse mecanismo regulatório do fundo, a gente conseguiu colocar mais de 600 mil domicílios, ou seja, 1,8 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas. O primeiro que não tinha água passou a ter a água, mais de 3 milhões de pessoas que não tinha tratamento de esgoto passou a ter tratamento de esgoto em um ano, com 15 bilhões de investimento, 151% a mais, apenas com reajuste inflacionário. Eu até aproveito para perguntar quando que a população pode começar a ver melhorias concretas com esses investimentos todos, inclusive melhora no abastecimento. E não só isso, eu queria entender também a percepção de vocês diante de uma noção da população de que esse pode ser, no fim das contas, um aumento real do valor, porque as famílias podem sentir realmente o impacto no bolso. A primeira coisa em relação a sentir os investimentos na prática, como eu comentei, 616 mil domicílios, ou seja, 1,8 milhões de pessoas não tinham acesso à água, passaram a ter com a celeridade dos investimentos. 3 milhões de pessoas não tinham tratamento de esgoto, passaram a ter tratamento de esgoto. O que que isso também representa nos nossos rios, no Tietê, por exemplo? A gente vai acabar o ano com 10 bilhões de litros por mês a menos de esgoto caindo no Tietê, que é um dos nossos objetivos de reduzir em 54% a carga orgânica e melhorar muito a questão de despoluição do Tietê até 2029,
quando a gente colocou a universalização 4 anos antes do que o novo marco de saneamento propôs, estabeleceu em lei, exatamente por conta dessas melhorias. A gente tem visto também, né, uma aceleração de investimento muito grande por parte da Sabesp em áreas, por exemplo, que ela não chegava, e aí a gente está falando área rural, área informal passível de consolidação, favela palafita, e em segurança hídrica também. E até em épocas como essa, que a gente está passando de chuvas abaixo da média histórica, é muito importante a gente falar disso. Na segunda agora, a gente inaugurou uma obra 6 meses antes, lá em Biritiba Mirim, em que, fazendo 8,5 quilômetros numa adutora, 500 metros de túnel no final, vencendo um vão de 98 metros, a gente consegue captar no Rio Sertãozinho, levar para o Alto Tietê e aumentar a capacidade do sistema Alto Tietê, que é o segundo maior depois do Cantareira, em 17%. Isso beneficia 22 milhões de pessoas aqui na região metropolitana de São Paulo, ajuda o Cantareira porque a gente opera de forma conjunta. Conseguimos acelerar isso, isso vai ajudar muito a segurança hídrica e isso é parte de toda essa melhoria regulatória e contratual que a gente vem fazendo no novo contrato. Além de, em cada cidade, em 371 municípios, a gente ter visto aumentos expressivos em relação a investimentos que muitas vezes ficaram aí há um tempo sem fazer, né? A parte de plano de perdas também, por exemplo, a Sabesp tinha uma média de 970 milhões pré-privatização. Agora o plano até 2029 é de 7,2 bilhões para a gente reduzir perdas, ajuda muito na questão da gestão da demanda noturna, que a gente vem discutindo também. É 60% a mais do que antes da privatização. E aqui, só citando alguns exemplos, tá, para trazer para quem está nos acompanhando. Em relação à conta, o que a gente vai fazer também? A gente está tentando muito comunicar, ser transparente, colocar inclusive na conta explicação disso aqui que a gente está falando, de que, olha, gente, apesar da gente ter aumentado em 151% os investimentos, a gente não deu aumento real na tarifa. O que vocês estão vendo aqui de, por exemplo, você pegar ali a segunda linha da tarifa residencial, de 6,01, trazendo um exemplo prático, né? 6,01 reais por metro cúbico, a gente vai ver 6,4, tá? Por que isso está acontecendo? Porque a gente teve que aplicar inflação. Teve inflação, né? E aí a gente está aplicando aqui o índice do IPCA. Se fosse, e essa é uma pergunta boa da gente fazer, porque a gente colocou no contrato e o nosso governador falou que isso ia acontecer. Se a Sabesp fosse pública, o que ia acontecer? A tarifa, aí sim, ela ia ficar 15% mais cara. Por quê? Porque a gente não ia ter todo esse mecanismo que eu comentei aqui. Então, ela seria, nesse exemplo aqui que eu dei, 7,36. Portanto, Aí sim, 15% a gente teria um mais. aumento. Desculpa te interromper, secretária, só para entender, 15% mais cara se não existisse a privatização. Exato. Perfeito. Exatamente. Certo. E aí, outro ponto que eu queria entender, porque a gente tem um tempo mais curtinho, eu queria continuar te fazendo perguntas também aqui. A gente tem acompanhado, inclusive, conversado com a senhora, e você tem dito que o Estado está pretendendo leiloar 5 blocos de saneamento em 2026 para os municípios que ficam fora da cobertura da Sabesp especificamente. Eu queria entender se vocês têm previsão para quando que isso deve acontecer e quais seriam os critérios para definir quais blocos vão ser leiloados em 2026. Isso, então a gente tem um timeline aqui, um cronograma do primeiro semestre do ano que vem fazer consulta, audiência pública, colocar tudo para a sociedade também comentar. Em agosto, setembro, a gente quer fazer os leilões, e aí o que a gente está fazendo agora? E aí eu estou até no interior aqui de São Paulo, conversando com os municípios, trazendo todos os diagnósticos que a gente fez em campo, porque a gente já fez toda a parte em campo junto com o Banco Mundial, e a gente está conversando com os prefeitos para exatamente formar esses blocos, ver o que faz sentido, olhando uma lógica de bacia hidrográfica, entendendo água, esgoto, e a gente está estudando drenagem também dentro desse processo. Então, a gente está estimando ali 30 bi em investimento que no início do ano que vem a gente quer fazer consulta para no segundo semestre a gente ter leilão desses blocos que agora a gente está fechando junto com as prefeituras a conformação e como é que isso vai se dar ao longo do ano que vem. Então está avançando bem. Eu mesma, inclusive, estou vindo aqui no interior conversando com várias prefeituras. A gente parou um pouquinho aqui para falar com vocês também. Perfeito, secretário. E peço para você voltar sempre aqui no CNN Money, viu? Muito importante te receber. Bom trabalho por aí.
Não, obrigada. A gente que agradece o espaço, a oportunidade de falar de assuntos tão importantes e sempre que vocês chamarem, estaremos por aqui. Combinado, volte sempre. Muito obrigada e uma boa noite.